Simbologia dos animais. Estudante. Mestre, uma explicação de como podemos compreender o eu do adultério? Mestre. Pois, somente através da reflexão profunda e da meditação de fundo, do contrário não seria possível isso. Em todo caso, é preciso buscar a média diferencial, para que exista a compreensão matemática de qualquer defeito de tipo psicológico. Se somamos, por exemplo, 20 mais 20 nos daria 40, não? 20 é uma quantidade, 40 é o resultado da soma de 20 mais 20, seria outra quantidade, não? Existe uma média diferencial entre essas duas quantidades, que indubitavelmente seria, pois, 20. Porque se dividimos a 40 entre 2, nos dá 20, que é a média diferencial. Pois bem, 20 e 20 são 40 e a média diferencial são 20, que quero dizer com isto? Simplesmente, que deve haver plena união do ser com o saber. E quando digo saber é sobre o tal defeito de tipo psicológico, ponhamos o do adultério, pois, não poderíamos saber se não entramos em meditação de fundo. É óbvio que se conseguimos fazer-nos conscientes do defeito, em si mesmo, pois, o ser e o saber terão ficado unidos. Bem, e do resultado da união do ser com o saber, resulta a média diferencial, isto é, a quantidade matemática exata, o sujeito logrou a compreensão. Mas compreensão não é tudo, há necessidade de eliminação. Não se poderia eliminar sem o auxílio superior. Porque a mente, por si mesma, pode rotular qualquer defeito com distintos nomes, passá-lo de um departamento a outro do entendimento, escondê-lo de si mesmo e dos demais, justificá-lo, etc., mas jamais poderia compreendê-lo integralmente. Para a compreensão integral se necessita a ajuda do ser, o mesmo sucede para a eliminação, a mente, por si mesma, não poderia eliminar, para eliminar se necessita, definitivamente, a ajuda de Devi Kundalini Shakti, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Estudante. Este mesmo processo temos que usá-lo com o ódio, a inveja, a preguiça. Mestre. Com qualquer um. Só através da meditação interior de fundo podemos chegar à compreensão matemática. Estudante. Mestre, o que tem plumas verdes? Na realidade está representando ao Espírito Santo, ou o que é o que representa? Mestre. O papagaio? Estudante. O papagaio, a arara como lhe diziam aqui os astecas. Mestre. Sempre representou a castidade, isso é óbvio. E se representou a castidade, representou o sexo, e se representou o sexo, representou o terceiro logos, isso é óbvio. Estudante. E a ave ibis dos egípcios, mestre? Mestre. Pois, também vem a representar ao terceiro logos. Estudante. E o corvo? Mestre. O corvo? Pois, na alquimia representa as águas negras ou putrefatas, a morte, etc. Estudante. O condor, venerável mestre? Mestre. O condor, ou a águia altaneira, é o símbolo, justamente, do segundo logos. Estudante. Do Cristo? Mestre. Do Christus, ou Vishu dos Indostanes. Estudante. O cisne calaança, é o mesmo terceiro logos? Mestre. Voando sobre as águas da vida, o cisne calahansa representa sempre ao terceiro logos. Nunca muda, é o poema da melancolia, suas brancas plumas nos encantam e é um milagre plácido quando morre o dia. Lhe vi calado espiando nos segredos junto à lagoa, qual sem sonhos, dialoga com a lua. É o símbolo vivente do terceiro logos, também. Estudante. E a coruja, venerável mestre? Mestre. Indica a morte. Estudante. E o mocho? Mestre. O mocho também indica a morte. Os anjos da morte levam sempre sobre suas gadanhas o símbolo da coruja, do mocho. Aqui nós chamamos as corujas, e ao mocho, tecolote. Estudante. Mestre, o flamingo, essa ave rosada, bonita? Mestre. Uma espécie de garça grande? Estudante.
Sim. Mestre. Pois o símbolo vivente do terceiro logos é como a garça, o terceiro logos. Estudante. E o peru o guajolote? Mestre. Símbolo da vaidade e do orgulho. Estudante. E o que chamam urubu lá na Colômbia? Aqui como lhe chamam, galinazo, chulo. Mestre. Ah, os urubus. Te referes aos urubus, pois, indubitavelmente que representam a morte. Estudante. E o elefante que representa, mestre? Mestre. O elefante sempre tem sido um símbolo também do Logos, mas o elefante branco, porque os outros elefantes não têm muita significação. Estudante. E o cavalo, venerável mestre? Mestre. O cavalo? O cavalo tem várias representações. Poderia representar as paixões animais, e nos recordaríamos então dos estábulos de Algias, que foram limpos por Hércules, com o fogo sagrado. Ou poderia representar, qual o Pégaso, ao homem que tem triunfado sobre a besta. Estudante. O asno? Mestre. O asno, o burro, é claro que representa ao Mercúrio da filosofia secreta, ao azougue bruto, antes de que o Mercúrio real tenha sido preparado. O azougue bruto, isto é, o esperma antes de que o Mercúrio tenha sido preparado. Ser eliminado por um raio não há felicidade mais. Estudante. Circula uma energia poderosa nesses momentos? Mestre. Claro. Ser fulminado por um raio, evidentemente é uma morte, tão grande. Por um raio. Que um raio se ocupe de um que não vale nada. Estudante. Instantânea? Mestre. Instantânea. Estudante. Uma dádiva de Deus. Mestre. Por um raio. Estudante. Mestre, a águia bicéfala, a cobra bicéfala e todos os animais bicéfalos, estão representando ao enxofre e ao mercúrio? Mestre. Ao enxofre. Estudante. Nos códices, a lagartixa, o que representa a lagartixa? Se arrasta, caminha, observa. Mestre. Ao elemento terra. Subestimam aos pobres, desprezam-a. E então caem miseravelmente. Estudante. Sim, porque ao princípio fez prodígios, curando quantidades de gente, buscava gente só assim, pobrezinha, gente que na realidade não tinha para as curas. Mas depois, quando a gente rica soube que ele estava. Mestre. Subiu-lhe, subiu-lhe. Estudante. Começaram a buscá-lo, já o levavam em carro e já não buscava, já não atendia, já não tinha tempo. Já desprezava as pessoas sem dinheiro por atender a gente com dinheiro, mas um dia ao pôr a mão, se lhe foram os poderes, então ao dar-se ele conta do que havia passado, se deixou morrer. Mestre. Enquanto não se desintegre o eu do engrandecimento, pois, se cometem muito graves erros. Se está exposto ao fracasso. De maneira que esses eus do orgulho, do engrandecimento, da vaidade, da soberba, isso é o que faz cair aos mais grandes iniciados. Compartilhar sempre, ou conviver sempre com uns e outros, todos. Não quero dizer que vamos também a desprezar aos ricos, seria tão absurdo como desprezar aos pobres. Há que tratar aos ricos e aos pobres da mesma forma, a todos por igual, sem preferência nenhuma. Se necessita muita atenção, porque quando um iniciado desses está no cume do êxito, muita fortuna e toda essa questão, pois pode, francamente, esquecer-se dos pobres, pode subestimá-los, pode cair no engrandecimento, na soberba, no orgulho, e então fracassa. Estudante. Até aí chegou? Mestre. Até aí chegou. Esse é um erro muito grave dos iniciados. Por aí caem muitos, vai-lhe subindo o orgulho e ao fim vão para baixo. Estudante. Como diz o pai de Marta, que ele não quer subir como palmeira e cair como cocô. Risos. Mestre. Isso é verdade. Devagar e direito. Estudante. Mestre,
tenho estado observando nas diferentes ruínas onde tenho ido e ali mesmo nos códices, e aí está a borboleta que passa pelo processo da metamorfose. Esse é o mesmo processo que passa um iniciado até que chega ao grau da perfeição? Mestre. Isso é claro. Da lagarta sai a borboleta, da crisálida, assim também, dele, que é o animal intelectual, tem que sair o homem verdadeiro, o homem autêntico. Esse homem há que criá-lo dentro de si mesmos, até que um dia, ressurja a luz do sol. Estudante. Então, Quetzalcoatl era um homem borboleta, todos os deuses são homens mariposa? Mestre. Bom, é um símbolo. Como o símbolo representa a psiquis, a inteligência do verdadeiro homem. Estudante. Lá na Colômbia, os índios Tairona, e muitas tribos, as faziam em ouro puro e com circulinhos, divinas, mestre, bonitas. As enterravam. Mas, inclusive tenho tido borboletas de ouro na mão, mas nunca cheguei a conhecer a interpretação, senão até agora. Mestre. Representa a psiquis, a alma. Estudante. Há algumas em forma de narigueira. E a bembeta essa que tem o chacmuol? Que é assim como uma narigueira grossa que punham aqui os índios, isso servia para transmutar ou para que servia? Mestre. São símbolos, símbolos nada mais, símbolos do verdadeiro homem, não? A borboleta, o homem alado. Assim como dentro do animal intelectual, como o crisálida se forma o homem. Assim também, isso se pode representar com a borboleta, dentro da crisálida sai a borboleta e voa. Estudante. Outro símbolo que há aqui entre os nauas é o coelho, mestre. Mestre. Suas orelhas longas. Que poderiam representar as orelhas longas? Estudante. O ouvido oculto? Mestre. O ouvido oculto, o verbo, a palavra. Se esconde, faz suas cavernas. Que pode representar a caverna? Qual é a caverna? É preciso buscá-la dentro de um mesmo, a caverna que em nosso interior carregamos. De maneira que o coelho representa verbo que há que buscar dentro de um mesmo, a palavra. Estudante. E o veado, venerável mestre? Mestre. O veado tem até uma dança por aí, a dança do veado. É patética a dança do veado, alguns a dançam maravilhosamente, outros o fazem menos graciosamente, mas quem melhor o fazem apresentam espetáculos magníficos. A dança do veado, a caça do veado. Estudante. É como esse processo que se passa na iniciação, o da captura da serva serenita que representa o ascenso da valquíria. Mestre. Isso é claro. Estudante. E neste caso, o servo seria a alma humana? Mestre. A alma que sofre, chora, geme, e luta, e ao fim logra morrer para ter realidade, para ser. O veado. Estudante. O camelo, mestre. Mestre. O camelo, o dromedário, que viaja pelo deserto. Nós, qual camelôs, devemos navegar pelo deserto da vida. Estudante. A pantera negra está representando a Lúcifer? Mestre. A pantera negra é, pois, terrível, demoníaca, diabólica, representando ao diabo em nós. Estudante. Eu tive uma vez uma experiência, mestre, em que via rodeado de puras panteras negras e que me buscavam e que se me pegassem as ia passar terríveis. Mestre. Panteras negras. Bom, inimigos. Estudante. Mestre. Em processo de desencarnação. Estudante. Mestre. Um assunto monetário, uma dívida, um dinheiro que sua irmã presumia ter. Supunha ela que alguém, cujo nome não menciono, o tivesse reclamado indevidamente, meras suposições que não têm nenhum valor fundamental. Em todo caso, a questão chegou a ouvidos do licenciado, e claro está, que foi tanta contrariedade que ele lhe produziu isso, que se lhe produziu paralisia facial com perda da linguagem, tudo por causa de uma grande ira, cujo resultado está à simples vista. Estudante.
A ira pode levá-lo à morte? Mestre. É claro, uma grande ira pode levá-lo a assuntos de panteão. Que tal? Mestre. Tudo que nasce tem que morrer. Então? Estudante. O digo pela mulher. Mestre. Bom, já ela está assegurada. Estudante. Ah, sim? Já não tem problema? Mestre. Sim, já lhe deixou escriturados seus bens a ela. Estudante. Ai, que bom! Mestre. De maneira que ela, pois, herda os bens. Estudante. E dinheiro não, alguma mensalidade? Mestre. Pois, entendo que... Bom, disso não posso falar, não, seria uma opinião de tipo subjetivo. E para que lançar opiniões subjetivas? Quando se fala algo deve estar seguro do que diz. Mas se é uma opinião, é melhor nem exteriorizá-la sequer. Estudante. Mestre, estivemos em Teutenango, essa cidade gigante, eu entendo, pois, de que a tradução em Nahuatl é algo assim como muralha divina. Teutu é Deus, e Tenango é a muralha, não sei algo me explicaram para lá a respeito. Então, quando estivemos lá, tudo isso me pareceu tão normal, como que se o conhecesse, tanto é assim que fui a buscar o templo maior, lá em cima em Teutenango. Diretamente fui para lá, tem que haver um templo especial, e fui para lá, a um sítio onde está o mais alto, de onde se divisa toda a construção deles. Ali fizemos uma prática, o irmão holandês se sentiu muito emotivo e tivemos uma experiência bonita, não é? E me sentia que eu havia vivido ali, nesse sítio. Marta se viu como uma donzela que ia ao lado meu. Estudante 2. Foi o Sr. CH. Também o que me viu, mestre. Ah, sim? Estudante. Sim, o Sr. CH. Mestre. Questões de antigas existências e tudo isso, estudante. O suco, mestre. Estudante. E agora que me estabeleça vou dedicar-me a estudar bastante. Estou fazendo o máximo para fazer as coisas o melhor, corretamente. Mestre. Claro. Com a antropologia nos metemos na Europa, chegaremos em todas as partes. Além disso a mim tocará até descobrir cidades enterradas, nichos, sepulcros, de tudo. E por isso sobre o tapete. Mas, não somente a coisa física senão também a doutrina, e ensinar a doutrina contida em cada uma dessas cidades e tudo. Estudante. Mestre, quando isso suceda se lembra você deste discípulo, que a mim me agrada tudo isso. Mestre. Claro que sim. Estudante. Toda a vida, mestre. Mestre. Seguiremos para o velho mundo, a ver o que fazemos? Há muito que fazer, certo? Estudante. Bastante. Mestre. Pois, para lá vamos. Estou aguardando nada mais que o tempo passe, que chegue a hora, estudante. A hora zero? Mestre. A hora que tem que chegar. Irei daqui na hora 12, o mais tardar na hora 13 de Apolônio. E o que tem entendimento que entenda, porque aí há sabedoria. Tenho que ir quando os 12 trabalhos de Hércules tenham sido feitos. Sim, senhor, quando me tem estabelecido no Éon 13. Estudante. Mestre. Fazer o que tenho que fazer, as Canárias. Desde ali terei que ir a visitar a Nontrabada. Ali em La Nontrabada me reunirei com os reitores da humanidade, em La Nontrabada. Ali estarei por algum tempo, em La Nontrabada ou encoberta, e o que tem entendimento que entenda, porque aqui há sabedoria. É uma felicidade passar sequer um tempinho aí, entre os reitores da humanidade. Estudante. Essa ilha não voltará a fazer-se tangível no mundo tridimensional, mais adiante, nesta era, depois de que passem todos os cataclismos. Mestre. Por esta idade, não. Porque esta é uma humanidade perversa. Somente poderá ser visível em uma futura idade, na Idade de Ouro. Estudante.
Agora me toca que digerir tudo o que tenho aprendido, mestre. Pois, claro. Estudante. E vivê-lo, mestre. E vivê-lo, por que não fica mais remédio? Na Idade de Ouro será tudo distinto, então Tlaloc voltará, e tomará corpo físico. Estudante. Um grande Deus, um mestre e mestre. Sim, eu já conversei com ele e voltará em Aquário, ou seja, na Idade de Ouro, isso é claro, e tomará corpo físico, Tlaloc. Estudante. Depois de que sucedam todos estes acontecimentos, que chegue Hercólobos. Mestre. Depois de tudo, tomará corpo físico. Não tem caso vir antes, para quê? Ele é especialista no assunto das águas, das chuvas e de tudo isso, tem muito poder e sabedoria divina, inefável. Estudante. Uma lembrança que tive, que me permitiram ter, em que havia uma fazenda, não? Uma casinha, uma choupana muito humilde, pois, e que nela viviam vocês, na outra vida, e nós vivíamos como a 2 quadras de onde vocês viviam, em outra casa, mas eram ranchos no campo. E Dondita era boa amiga de Martica. Mestre. A avó era mestra de escola no campo. Estudante. Sim, mestre. E ali ela dava aulas no campo, aulas aos camponeses. Era mestra de escola rural, nas épocas de Dom Porfírio, de maneira que como eu não tinha dinheiro, pois ali comia do que a avó ganhava. Estudante. Certo que era uma pobreza terrível, mestre? Mestre. Era uma pobreza terrível a que tínhamos. Eu comia do que ela ganhava. Assim estive um tempo ali no campo, não tinha eu dinheiro. Ela ganhava qualquer miséria e de aí comíamos, não? Era, pois, terrível, estudante. Épocas terríveis, não? Mestre. A época de Dom Porfírio. Agora te das conta que tu vivias aqui no México, estudante. Sim, mestre, mestre. Aqui estás em teu antigo país, estudante. Minha pátria. Mestre. Em onde estiveste em tua passada existência. Lá te mandaram, lá a terra essa da Colômbia, a pagar o que devias, estudante. A pagar karma, já saí disso. Mestre. Tinhas dívidas ali de uma antepassada existência, estudante. Antepassada existência. Daqui mesmo, mexicano? Mestre. Não, de lá. Onde te mandaram, não foi lá? Lá foste a pagar o que devias, nesta existência atual. De maneira que em Colômbia tomaste corpo agora para pagar o karma, estudante. E sim que o paguei duro. Amargo esse cálice, mestre e mestre. Essa é a lei. De maneira que na passada estiveste aqui, nesta, em Colômbia, pagando um karma da antepassada existência, não da passada, porque a passada estiveste aqui, senão da antepassada que estiveste lá. Agora estás aqui, mas te tocou pagar nesse país chamado Colômbia. Estudante. O que fiz, mestre? Um karma da antepassada, estudante. Mestre, e que coisas terríveis fiz? Mestre. O que agora te tocou sofrer, isso fizeste. Que sofreste agora? Isso que sofreste, isso fizeste. Estudante. Fiz barbaridades, mestre. O mesmo que agora sofreste, isso mesmo fizeste. O sofrimento pelo que passaste agora, fizeste passar a outros, tudo igual, mas já pagaste. Cada karma há que pagá-lo, estudante. Mestre, e outra lembrança que tive, vivíamos aqui no México, mas como na montanha, em uma casa, havia, mais bem, como tipo selva, não sei se na Serra Madre. Mestre. Onde, como foi a coisa? Estudante. Era no campo, certo? Mas, era na montanha, certo? Havia uma casa de madeira, ordinária, pois, rústica, e aí estávamos, mas havia mato, árvores grandes por esse sítio, em uma época de bastante crise e messe. Assim é, exato como viste assim é, isso é óbvio. Estudante. Eu creio que nesse sítio que estávamos,
Era a época em que estava a Revolução, mestre. Por quê, mestre? Sim, a Revolução de Vila, pois claro que sim. Estiveste na época da Revolução Mexicana, depois virão quadros e irás te lembrar quando estiveste na Revolução, lograrás te lembrar, pouco a pouco, estudante. Me vi brigando. Mestre. Quadros. Que irás recordando. Por aí como que haviam descoberto um morcego de ouro, um sapo de ouro ou não sei o que o tinham sobre a ara, sobre o altar, estudante. Mestre. Faz tempo disso. O acharam em uma huaca e que o haviam levado, um morcego, uma rã de ouro, ou uma coisa assim. Estudante. Que simboliza a rã, mestre? Mestre. A morte e a ressurreição. A rã morre na época do inverno. Sim, creio que é no inverno. Em tempo de seca, quando não há água. E quando volta a água ressuscita. Estudante 2. É o que lhe contava eu a certos irmãos, um doutor, o doutor Inácio Romero Vargas, que se educou na Sorbonne em Paris, o conhecemos, e afirmava que havia aprendido mais em um ano de viver entre os Yaquis que os 10 anos que havia estado na Sorbonne. Estudante. Naqui. Estudante 2. Que ele conviveu com os Yaquis de Sonora. E diz que ganhou a confiança de todo o povo e do chefe da tribo. E que em uma ocasião, via que toda a gente ia com determinado rumo, e então, ele quis ir onde ia a gente. Mas que chegando aonde estava uma coluna arrematada com a esfinge de um sapo, já não o deixaram passar, até aí chegou. Então ele foi falar com o chefe e ele expôs o problema, que ele queria ir aonde iam todos. Bom, havia ganhado tanto a confiança do chefe, que este lhe disse: Bom, me prometes não rir do que vejas? Bom, o prometo solenemente. Então, o deixaram passar. A gente havia ido toda ao templo e todas estavam coachando. Mestre. Para fazer chover. Estudante 2. Para fazer chover. Além disso, dizem que o coachar é também para fazer subir, mestre. Ajuda no processo de sublimação das águas, da libido genética, nos solteiros. Estudante. Sim, essa prática a deu o mestre no livro amarelo. Mestre. Sim, eu a dei por aí. Bem, mas com esse coachar se reúnem em grupo e fazem chover, estudante 2. Precisamente para isso, para fazer chover. Então, o fantástico foi isso, que o vimos em seu livro de você, e o temos visto em outra literatura, também, para fazer chover. Mestre. Estudante 2. Bom, então, ele perguntou ao chefe da tribo, que por que tinham essa estátua erigida a um sapo. Então, lhe disseram que como símbolo de imortalidade. E para demonstrá-lo, pegaram um sapo mumificado, seco, e lhe disseram: o vês como está? O introduziram em um cântaro de água, e taparam o cântaro, e ao dia seguinte estava coachando o sapo. Mestre. Morrem e ressuscitam, por isso é que é sagrado o sapo. Nos mistérios egípcios o sapo era sagrado, um sapo com uma flor de lótus em cima, tem uma representação enorme, a morte e ressurreição do homem, como a morte e ressurreição do universo. O universo morre na aurora do Mahavantara volta a ressuscitar, surge uma nova criação. Estudante 2. Eu tenho feito um buraco como de 2 metros de profundidade, mais de uma vez, e encontrado sapos a essa profundidade, estudante. Enterrado, a 2 metros de profundidade? Estudante 2. Vivos. Vivos e gordos, bem gordos. Nona, dissertações dirigidas às damas gnósticas.